Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre a mentalidade, né, de enriquecer e continuar investindo, e sobre pessoas, né, que não têm essa mentalidade, que não procuram evoluir na vida, né? Assim, galera, eu queria trazer hoje o seguinte: vocês já pararam para pensar? Eu não sei se vocês investem ou se vocês não investem. Eu acredito que se você está vendo esse vídeo aqui, muito provavelmente você pelo menos está tentando aprender alguma coisa, né? Tentando mudar, ou pelo menos tentando começar a investir. E é o seguinte, galera, a pergunta que eu gostaria de fazer para vocês hoje é a seguinte: se você tivesse R$ 5.000, se de repente você ganhasse R$ 5.000, o que você faria com esses R$ 5.000? Você faria uma viagem? Você arrumaria o carro? Investiria? O que que você iria fazer? Porque assim, galera, se você está querendo investir e o teu primeiro pensamento foi para outras coisas, se você pensou em diversão primeiro, muito provavelmente vai ser difícil, dificilmente você vai ficar rico. Por quê? Porque é o seguinte, galera, porque investir, ela não pode ser uma segunda opção na sua vida. Investir tem que ser sempre a primeira opção. Então, mesmo que você tenha vontade, né, de fazer algumas coisas com dinheiro, lógico, se você tem contas para pagar, beleza, né, até aí tudo bem. Primeiramente, a gente tem que quitar nossas dívidas, né, e antes de investir, né, porque pelo menos eu não consigo estar devendo e estar com a consciência tranquila. Mesmo eu tendo o dinheiro para pagar, eu mesmo devendo, me dá um negócio ruim, uma sensação ruim. Quando você não está devendo, só de não estar devendo, você já tem aquela sensação boa. E quando você tem um dinheiro investido, uma certa quantidade de patrimônio já investido, essa sensação fica melhor ainda. E cada vez, quanto mais você vai ter crescendo o seu patrimônio, cada vez essa sensação vai ficando melhor. Porque é o seguinte, galera, pensa comigo que assim, se você está devendo ali R$ 2, R$ 3.000 e você de repente ganha 5 e você quita os 3.000, paga os 3 e guarda 2, beleza, show de bola. Às vezes é até melhor do que você guardar os 5 e não pagar a tua dívida, porque querendo ou não, toda dívida hoje em dia ela gera juros, né? E geralmente os juros no Brasil são os juros abusivos. E é por isso que a gente sempre tem que estar com esse pensamento de crescer. E é o seguinte, galera, essa semana eu tava pensando, porque me aconteceu uma coisa bem bacana. Eu tava ali com uma quantidade, eu tinha batido uma meta, né, que eu já tava almejando há um tempo, que na verdade eu já queria ter batido há muito tempo, mas as coisas da vida vão acontecendo, né? E essa semana eu atingi essa meta. Só que também, no outro dia que eu atingi a meta, furou o pneu da minha moto, entrou um prego no pneu da minha moto. Daí eu tive que gastar ali 300 e pouco para arrumar. E daí eu decidi sair final de semana, fui numa festa, eu gastei ali mais uns R$ 400. E só que é o seguinte, galera, eu fiquei assim um pouco meio assim de ter gastado esse dinheiro. Só que hoje, parando para pensar e vendo bem, ainda bem que eu tinha guardado esse dinheiro, porque poderia ser muito pior. Imagina se eu não tivesse nada guardado e tivesse que pedir emprestado. Além de ser humilhante ter que pedir dinheiro emprestado para os outros, é uma coisa chata, porque querendo ou não, você vai ficar devendo. Eu gastei esse dinheiro ali, eu fiquei pensando, pô, podia ter, né? Não precisava ter gastado e tal, né? Mas, na verdade, na questão do pneu da moto, não tinha que fazer, né? Tinha que gastar, né? Porque é o meu meio de trabalhar, né? E voltar e fazer várias. Eu faço várias coisas com a moto. Então, querendo ou não, eu realmente precisava. E só que o que eu tava pensando, galera, é o seguinte: que, poxa, ainda bem que pelo menos eu tinha pra poder bancar ali e não ter que pedir emprestado. Agora eu gastei esse dinheiro, só que a partir de agora, como eu já gastei esse dinheiro, eu posso voltar a juntar, porque eu não tô devendo nada para ninguém. Essa é uma lição muito importante, galera. Você não tá devendo. Quando você consegue juntar e passar um mês inteiro sem gastar esse dinheiro, porque geralmente no começo, quando a gente quer juntar, no começo vem aquela dificuldade, porque você sempre vai estar precisando gastar mais do que você consegue arrecadar. Aí é que tá a jogada, galera. Você tem que dar um jeito de começar a conseguir juntar, porque depois que você começa a juntar, por mais que você precise gastar um pouco, esse pouco ele vai ser indiferente, ele vai ser quase insignificante, porque você vai gastar ele, você vai retroceder um pouco, só que você vai retroceder um pouco mais, só que você vai estar um passo à frente do que você já estava antes, porque você vai retroceder um pouco, mas você vai poder continuar juntando. Aí é que tá a jogada, galera. Às vezes vale muito mais a pena você retroceder um pouco para poder continuar em frente, do que às vezes você só querer seguir em frente e não aproveitar as coisas da vida também, porque uma das
coisas mais importantes que a gente tem. A nossa saúde, o nosso bem-estar, não é só a nossa vida financeira. A nossa vida financeira é um reflexo de como a gente está por dentro, de como é que está a tua mente, como é que está a tua vida, se as coisas estão bem organizadas. Se você está com a vida alinhada e você consegue se manter e está conseguindo juntar um dinheiro, show de bola. Isso é um sinal de que você está no caminho certo, né? Porque não tem como você prosperar na vida não estando bem psicologicamente, né? Você tem que estar alinhado com o seu propósito e você tem que estar sempre correndo atrás dele. Mesmo que às vezes você dê uma desviada do caminho, isso não, no final das contas, isso não vai ser tão relevante assim. Você dá uma saída uma vez ou outra, porque você precisa, querendo ou não, a gente precisa desses momentos assim de distração para poder esquecer um pouco, né, da correria do dia a dia, e das responsabilidades que a gente tem de investir, de correr atrás das coisas que a gente quer e das coisas que a gente tem que cuidar. Portanto, a conclusão é o seguinte: não fique tão. Às vezes você tem que ter uma meta e um objetivo, mas não fique obcecado e preso nesse objetivo, porque às vezes você pode estar perdendo coisas muito boas na sua vida, você pode estar deixando de conhecer pessoas muito bacanas, simplesmente porque você está sendo muito mão de vaca. Eu concordo, tem muitas coisas assim que a gente tem que saber gastar. Eu mesmo, que nem eu saí final de semana ali, eu comprei um chapéu que eu não precisava. Eu não precisava ter comprado, mas eu quis. E eu regredi bastante na minha meta ali. Eu gastei R$ 400 nessa festa, mas é uma coisa assim que eu já queria comprar há um tempo um chapéu bacana. E eu comprei. Simplesmente fui lá e comprei. Porque assim, galera, mesmo eu tendo regredido na minha meta, querendo ou não, eu atingi a meta. Só que eu voltei, eu regredi um pouco porque, né, coisas da vida que realmente acontecem. Só que eu tenho a convicção, eu tenho entendimento que daqui a uma semana, quando eu receber o meu pagamento, eu já vou ter batido de volta essa meta e até ultrapassado um pouco ela. Porque, querendo ou não, eu não tenho contas para pagar. Uma das vantagens que eu tenho, que muitas das pessoas não têm, é que eu não pago aluguel, eu quase não gasto nada. O meu custo de vida, morando, porque eu moro com os meus pais, né? E o meu custo de vida é muito baixo. E nem todo mundo tem essas regalias, né, a possibilidade que eu tenho de conseguir juntar dinheiro com facilidade, né? Então, galera, no vídeo de hoje eu queria trazer um pouquinho sobre isso com vocês. Se vocês queria saber se vocês entendem o que eu estou tentando dizer, se vocês concordam, se vocês discordam do meu ponto de vista, né? Muito obrigado por estar acompanhando o vídeo aí. Não deixa de dar um joinha aí, comentar alguma coisa, mandar pro teu amigo. E valeu, falou e até o próximo vídeo.